Olá, continuamos o nosso estudo sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos em Mateus 7 e hoje, a partir do verso 3, Jesus dá continuidade à sua orientação sobre não julgarmos o nosso próximo. E nesse verso 3, Jesus fala assim: por que reparas no cisco que há no olho do teu irmão e esquece da trave que há no teu olho? Ou como dirás, deixa eu retirar o cisco que há no teu olho, se você não tira a trave que está no seu, né? Primeiro tira a trave do teu olho, depois você vai poder até ver mais claramente e ajudar o teu próximo a retirar o cisco que há no olho dele. Jesus vem orientando já de uns versos anteriores quanto a nós não julgarmos o nosso próximo, não julgarmos o nosso semelhante, né? Deixarmos esse julgamento para Deus. E hoje ele fala de uma forma muito interessante. Ele diz que a gente consegue ver o cisco que há no olho do nosso irmão. E cisco, em geral, é algo pequeno. E a gente ignora a trave que está em nosso olho. Ele faz uma comparação entre um cisco e uma trave, ou seja, entre algo pequeno e algo grande, para ressaltar que, às vezes, a nossa atenção é voltada para algo que está na vida do nosso irmão, que precisa de ajuste, que precisa de transformação, mas que é relativamente pequeno em relação a algo que está em nossa própria vida e que também precisa de ajuste. Então, quantas vezes somos criteriosos quando julgamos o outro, somos exigentes em relação à transformação que o nosso irmão precisa viver, precisa ser ajustado, e usamos um critério bem forte. E quando nós nos avaliamos, quando nós nos percebemos, a gente é bem menos criterioso conosco mesmo. Então Jesus diz assim: faça primeiro você, viva primeiro você a transformação. Vem à minha mente aquela frase, né? Seja a mudança que você quer ver no outro. E o Senhor nos orienta, nos incentiva a vivermos essa mudança primeiro, a consertarmos em nós aquilo que precisa ser consertado, ajustarmos, vivermos essa transformação, nos enquadrarmos na palavra dele de maneira ampla, profunda e restrita. E aí, a partir dessa vivência, a gente vai poder até mais claramente ajudar o nosso irmão, orientar o nosso irmão. Então, que a gente entenda isso, né? Que quando a gente estiver se analisando, a gente possa ser crítico conosco mesmo, tanto quanto somos com o nosso irmão, né? Aplicarmos na nossa vida a mesma exigência que aplicamos na vida do outro, ou seja, sejamos nós a referência primeiro. Vamos buscar viver essa transformação, vamos buscar viver esse ajuste, vamos ajustar a nossa vida para que aí a gente possa ajudar o nosso irmão. Não é? Quantas vezes nós sabemos que em nossa vida existem situações que precisam ser mudadas, existem áreas que precisam ser mexidas, mas a gente não faz, a gente vai deixando de lado, mas a gente continua exigindo essa mudança do nosso próximo. Às vezes é uma atitude, às vezes é uma reação, às vezes é um posicionamento que a gente vai deixando, né, vai empurrando para mais tarde, mas a gente cobra do outro. E um outro ponto que também me chama a atenção na fala de Jesus, que eu acho que é até mais importante, é assim: quando nós vivemos o ajuste, quando nós passamos pelo processo de transformação, nós conseguimos compreender o quanto é difícil corrigir, o quanto é difícil ajustar. Então, quando a gente, depois de viver a experiência, ele diz, você vai ver mais claramente para poder ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Quando eu já fiz, quando eu já provei, quando eu já vivi aquela transformação, eu sei o quanto é difícil que o outro viva, que o outro passe por aquilo. Então eu vou ser mais tolerante, eu vou ser mais compreensivo, eu vou ser melhor ajudador, não vou ser apenas crítico. Nós não devemos, na orientação de Jesus, fica isso claro, nós não devemos cobrar do outro algo que a gente ainda não fez, que a gente não tem a capacidade, às vezes, de fazer. Quantas vezes nós percebemos a trave que está em nossa vida, que nos limita, que nos impossibilita de crescimento, que nos faz sermos vagarosos em nossa vida, em nossa caminhada.
A gente tem, às vezes, a consciência, mas a gente não consegue mudar. No entanto, a gente cobra do outro essa mudança. Então, Jesus, ele até usa um termo na minha tradução, ele chama de hipócritas. Tire primeiro a trave do seu olho para depois você ajudar o seu semelhante. E, na verdade, se nós agimos assim, somos, hipócritas conosco mesmo, porque a gente cobra do outro algo que a gente não é capaz de oferecer também. Então, que a gente possa entender esse ensinamento de Jesus como uma orientação para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, até mesmo espiritual e como ser humano. Eu preciso ajustar em minha vida aquelas áreas que ainda não estão conforme a palavra de Deus. Quando eu analiso a minha vida, encontro essas traves e eu procuro ajustá-las, depois que eu tiver vivido esse processo, eu estarei apta, com certeza, a ajudar o meu semelhante a passar por esse processo também. Que o Senhor nos ajude nessa compreensão, porque a palavra de Deus, ela não é o objetivo de nos educar, de nos disciplinar também quando é necessário. E essa palavra de hoje eu entendo que é uma palavra de disciplina para a nossa vida. Que a gente possa aprender com Jesus, o grande mestre, porque ele, quando ensinava, ele tinha o objetivo de abençoar a nossa vida. Que a gente compreenda, que a gente reflita, que a gente esteja disposto a viver essa mudança, a viver esse ajuste, a viver essa transformação, para que a gente possa, depois de vivida essa experiência, a gente possa ajudar o nosso semelhante. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.